Sanyu nasceu e foi criado numa pobre vila rural e logo após se formar. Falando em riso, ele é um modelo de topo na indústria. Ele parece difícil de agradar, mas na realidade cuidar. Eric, com raiva, agarrou o colarinho de Sanyu. Você está seguindo ele de novo. Sanyu tentou explicar que não era nada disso. Hergen o trouxe aqui, nem sonhe. Hergen não desperdiçaria sua atenção com alguém como você. De repente, Eric reconheceu aquele rosto. Ele já o tinha visto em algum lugar antes quando Hergen esteve no bar da última vez. Quando Hergen verificou as informações de Sanyu, Eric, louco de ciúmes, deu um tapa em Sanyu sem vergonha. Ele só tem pena de você. E ainda assim, você se aproveita da bondade dele para se agarrar a ele. Eventualmente, ele verá sua verdadeira face. Caipira em busca de fama. Alguém como você nunca será digno dele. Sanyu tremeu. Você não precisa dizer isso, então Sanyu saiu correndo. Mas infelizmente, ele esbarrou em Hergen, que estava saindo. Ele agarrou Sanyu e disse friamente: Por que tanto alvoroço é você, Eric? Nesta indústria, eu sou seu sênior. E você ousa julgar o meu gosto ridículo. Eric ficou pálido, mas antes que pudesse falar, Hergen o interrompeu. Talvez ele seja até melhor que você em todos os sentidos. Não fique mais perambulando na minha frente. Dele é muito fácil. Apenas boa comida, descanso garantido e o mais importante. Eric não podia acreditar que ele o estava defendendo, então se virou e saiu furioso. Hergen então disse a Sanyu: De agora em diante, se alguém te intimidar, você tem que revidar, entendeu? Se você continuar aguentando, eles só ficarão mais ousados. Você está bem, não chore. Coloque um pouco de gelo primeiro. Se você não colocar gelo, seu rosto ficará inchado amanhã. Sanyu sentiu-se um pouco envergonhado. Em momentos como este, ele se lembrou por que admirava Hergen. Ele tem qualidades que me faltam no dia da viagem de negócios. Os fãs já estavam esperando no aeroporto para apoiar Hergen. Enquanto isso, Sanyu estava com problemas com a quantidade de bagagem que trouxe. O gerente perguntou: O que exatamente tem aí dentro, que é tanta coisa? Sanyu sentiu-se envergonhado. Acontece que ele havia trazido uma panela de arroz. Hergen riu com vontade, deixando Sanyu ainda mais envergonhado. Mas você também pode comprar uma panela de arroz lá, Sanyu, argumentou. Eu não posso desperdiçar dinheiro assim. Hergen ficou sem palavras. Então, aos seus olhos, eu sou tão pão duro. Não se preocupe com dinheiro, apenas se concentre em fazer bem o seu trabalho. Um parceiro de cama para aliviar o estresse. E no dia seguinte, ele aparecerá no set na melhor condição. Enquanto Sanyu estava perdido em pensamentos sobre suas coisas, seu olhar, de repente, captou a bela paisagem europeia do lado de fora. A paisagem era perfeita como um cartão postal. O hotel também era luxuoso. Lendo a lista de serviços em sua mão, Sanyu pensou que talvez não precisasse cozinhar. Hye-jun ouviu isso e retrucou: Tente comer pão por dias seguidos e veja como você enjoa disso. Eu deixei o cartão do seu quarto e a chave da cozinha na mesa. Há uma pequena cozinha no segundo andar. Você deveria ir cozinhar lá antes. Que Sanyu pudesse responder. Hye-jun o abraçou por trás e sussurrou: Mas você provavelmente não vai usar muito o cartão do quarto, porque todas as noites você vai dormir comigo. Sanyu ficou confuso. Por que esse cara sempre só pensa naquilo? Mas por sorte, bem quando Hye-jun estava prestes a devorar Sanyu, a campainha tocou. Querido, eu tenho que ir trabalhar agora. Não sinta muito a minha falta. Eu continuo esta noite. Sanyu ficou irritado. Quem sentiria sua falta, afinal mudança de cena, sentindo-se estranho sentado sozinho. Sanyu foi cozinhar uma sopa de galinha. Será que o Hye-jun vai gostar do frango? Muitos modelos masculinos sabiam disso e tentavam se aproximar de Hye-jun para ganhar fama. O gerente disse que talvez devesse deixá-lo escolher, mas Hye-jun recusou. Ainda está congelado, mas tanto faz. É só levar e ver no que dá. Mas parece que Sanyu subestimou o quão frio é aqui. Está congelando. Mesmo assim, Hye-jun ainda é muito profissional, criando cada foto cuidadosamente. Logo após a sessão de fotos, todos se reuniram e enrolaram um cachecol em volta de Hye-jun. Hye-jun também foi muito profissional.
revisando as fotos e fazendo ajustes na hora. Vendo que tudo estava resolvido, Sun-Yu tocou suavemente o ombro de Hee-jun. Tome um pouco do ensopado que acabei de cozinhar. Ótimo, eu gosto de como você é proativo. Está delicioso. Você só precisa dizer obrigado. Hee-jun, obedientemente, deu um tapinha na cabeça de Sun-Yu e disse, obrigado. Trazer você foi a decisão certa. O elogio fez Sun-Yu corar, sem saber como reagir. À noite, Sun-Yu pensou que Hee-jun esteve ocupado o dia todo e provavelmente não viria. Bem quando Sun-Yu planejava silenciosamente ir para seu quarto, a figura de Hee-jun apareceu diante dele. Claro, não havia como evitar. Hee-jun prendeu Sun-Yu no sofá e perguntou, por que você está tão frio porque eu acabei de tomar banho? Nesse momento, um barulho começou lá fora. Ambos correram para ver o que estava acontecendo. Hee-jun não disse mais nada. Ele beijou Sun-Yu, mas Sun-Yu se virou e se levantou. Ele pensou que não podia mais ser passivo assim. Então Sun-Yu tomou a iniciativa para o serviço e Hee-jun sorriu com desdém. Você está ficando bom em me agradar. E com isso, Sun-Yu confortou a pimentinha de Hee-jun. Você achou que era o fim, mas não. Você pensa de forma muito simples. Hee-jun pegou um pouco de gelo. Sun-Yu não se esqueceu de elogiar. Que trazê-lo foi a decisão certa. Quando o trabalho terminou, Sun-Yu disse que tomaria banho primeiro, deixando Hee-jun. Ele sentiu que Sun-Yu estava mantendo distância dele, pensando bem, exceto pelo tempo na cama. Eles nunca tiveram uma conversa de verdade. Então, Hee-jun se aproximou e abraçou Sun-Yu por trás, sugerindo, vamos sair amanhã, já que amanhã é dia de folga. Sun-Yu ficou chocado. Lembre-se que o gerente disse que nos dias de folga, Hee-jun só vai a bares. Então, Sun-Yu deveria aproveitar a chance para visitar algum lugar. Sun-Yu chorou por dentro. Aproveite ao máximo seu precioso dia de folga, vendo que Sun-Yu não estava com pressa. Hee-jun disse generosamente, qualquer lugar está bom, iate ou praia particular. Sun-Yu perguntou imediatamente, qualquer lugar está bom. Era Sun-Yu sendo repreendido em voz alta. O gerente de Hee-jun reconheceu San. Claro. Então eu quero ir ao aquário. Hee-jun não queria, mas teve que concordar. Que graça tem isso? É tudo coisa de criança, porque eu nunca pude ir quando era pequeno. Na verdade, eu planejei ir sozinho no começo, mas como não sou bom em inglês, ter o Hee-jun comigo me faz sentir mais seguro. O rosto do Hee-jun escureceu, planejando me usar como seu intérprete. Sun-Yu se sentiu desconfortável, haha, vamos logo. Então os dois continuaram a caminhada. Vendo o Sun-Yu tão feliz, Hee-jun não conseguia entender mais como era a primeira vez que ele via o Sun-Yu. Parecer feliz nesta viagem, ele deixou para lá. De repente, os olhos do Sun-Yu ficaram tristes. Eu tenho muita inveja. Se eu tivesse família para vir comigo, seria ótimo. Vamos dar uma olhada na loja de lembrancinhas. Indo lá, olhando os ursos de pelúcia, Sun-Yu criticou sem rodeios a escolha do Hee-jun. Este é o peixe que minha avó mais gostava quando eu era pequeno. Eu o via com frequência em vídeos do oceano nos karaokês. Yu como aquele que bagunçou o sistema de sprinklers mais cedo. Hee-jun se aproximou de Sun-Yu e falou, se eu comprasse a vovó, provavelmente ia gostar muito, mas custa $20 justo quando Sun-Yu estava decidindo se comprava. Hee-jun o pegou decidido e disse que compraria para Sun-Yu imediatamente segurando a mão de Hee-jun. Sun-Yu disse firmemente que não, porque este é o presente dele e tem que ser comprado por ele mesmo para ter significado. Hee-jun achou que Sun-Yu era muito estranho. Então, os dois foram olhar mais os peixes. Felizmente, não havia mais ninguém ali, então eles puderam aproveitar com calma. Hee-jun perguntou por que Sun-Yu gostava tanto do aquário, mas nunca foi quando criança. Minha família era muito pobre. A resposta deixou Hee-jun sem palavras. Ele se perguntou se era realmente tão pobre assim. Como Sun-Yu não tinha vergonha disso, ele disse que trabalhou duro para pagar todos os seus empréstimos estudantis. Agora ele tem uma nova dívida, mas ele vai quitá-la rapidamente e juntar algum dinheiro.
O sonho dele é comprar uma casa pequena em Seul e morar com sua família. O otimismo de Sun-yu faz o coração de Hee-jun bater cada vez mais rápido. Ele não consegue evitar beijar Sun-yu bem ali. Sun-yu fica nervoso. Ele empurra Hee-jun e gagueja. Por que você não disse uma palavra da última vez, percebendo que era Hee-jun? Sun-yu não queria que ele o visse em seu estado desgrenhado. Hee-jun, eu não faço essas coisas em público. Hee-jun-hee, só estou brincando, não vou fazer de novo. Mas estou começando a te ver de outra forma. No começo, eu pensei que você era tímido e digno de pena. Quem diria que você era tão teimoso e ousado? Esse seu lado é bem parecido comigo. O coração de Sun-yu dispara ao ouvir essas palavras. Ele fica envergonhado e se vira gaguejando um obrigado. Enquanto isso, na casa da empresária do Hee-jun, ela está recebendo o parceiro atual do Hee-jun. O nome dessa pessoa é revelado enquanto a cena muda. A equipe os informa que ainda há tempo antes da filmagem. Começar então, ele pode descansar um pouco no salão, enquanto agradece sua atenção, é atraída pelo aroma da comida que Sun-yu cozinhou. Na hora da refeição, todos se maravilham e elogiam porque todos os pratos à frente deles foram preparados apenas pelo Sun-yu. Sun-yu realmente é nosso anjo e ele ainda cuida de todos nós, ainda bem que ele veio junto. Ouvindo o elogio, Sun-yu, cora pessoal, por favor, comam bastante, não sejam tímidos. Então ele se levantou para ir embora, mas naquele momento, Hee-jun. Nesse momento, Hee-jun aparece e pergunta: posso comer com vocês? Sun-yu concorda com alegria e não consegue deixar de admirar a boa aparência de Hee-jun. Eu adoro a culinária asiática. Nunca esperei ter a chance de apreciá-la aqui. Não é à toa que você fala coreano tão bem. Obrigado. Eu sou Luffy Ron. Olá. Eu sou Lee Sun-yu, aquele que seguiu o Hee-jun na noite passada. Você é o Sun-yu, sim. Pensei que você fosse o amante do Hee-jun. Sun-yu ficou surpreso. Bem, isso não está totalmente errado, mas sou principalmente o assistente do Hee-jun, cuidando principalmente das refeições e pequenas tarefas. Mas você é muito diferente dos aproveitadores de sempre que ficam rondando o Hee-jun. Você é educado e cozinha bem também. Obrigado pelo elogio, mas eu devo ao Hee-jun. Então fui arrastado junto. Não é tão bom quanto você pensa. De repente, ele dá um tapinha na cabeça do Sun-yu. Você passou por maus bocados. Nesse momento, a voz do Hee-jun é ouvida. Ele chama o Sun-yu e se surpreende ao vê-lo parado ali. Ele cumprimenta casualmente e, em seguida, agarra a mão do Sun-yu e o leva para dentro do quarto. Hee-jun prende o Sun-yu contra a parede, deixando o Sun-yu nervoso. Hee-jun, o que há de errado? Agarrou a mão de Sun-yu e o puxou para seu quarto, deixando o gerente e o homem que, de agora em diante, você está proibido de ter qualquer coisa a ver com aquele Luffy. Ele é especialista em caçar caras asiáticos inocentes como você. Eu? Nós só conversamos por 5 minutos. Não exagere desse jeito. Hee-jun explica pacientemente e até flerta com sua equipe. Sun-yu acha que Hee-jun é um pouco duro, mas ainda quer explicar. Talvez seja apenas preocupação. Claro, sem esquecer de mencionar as palavras de Hee-jun, dizendo que ele é tão exigente que teve que se conter muito durante toda essa viagem de negócios. Chega! Esqueça! Eu vou trabalhar agora. Vendo Sun-yu prestes a sair com raiva, Hee-jun de repente o abraça com força. Você está bravo agora, hein? E agora? Hee-jun também está com raiva, prendendo Sun-yu e segurando-o com firmeza, sem esquecer de avisar Sun-yu que a porta não está trancada. De repente, um membro da equipe, do lado de fora, anuncia que a hora de filmagem do Hee-jun está se aproximando. Hee-jun reage e abaixa a voz para responder. Entendido. Depois de falar com Sun-yu, ele sai para ouvir. O membro da equipe perguntou alegremente a Sun-yu se ele tinha alguma marmita. A equipe quer levar comida para casa para não desperdiçar. Sun-yu tenta responder da forma mais natural possível. No curso de culinária do ensino médio, ele foi para Seul
embora sua família não fosse rica graças às suas habilidades na cozinha. Repreendeu Sun-yu parados ali congelados. Agora Sun-yu está sentado em frente a Hee-jun. A cena muda para a hora da filmagem. Eles perguntam onde está o Sun-yu, mas não o veem. Estou realmente curioso. Eu me pergunto quanta dívida você teve que acumular para conseguir um assistente como o Sun-yu. O olhar frio de Hee-jun se vira, perguntando como ele sabe sobre isso. A cena muda para Sun-yu, recebendo uma mensagem de Hee-jun dizendo para ele passar no Take Shape quando terminar. Sun-yu suspira. Ele se pergunta se Hee-jun planeja causar problemas de novo, como da última vez. De repente, o olhar de Sun-yu encontra a figura de Hee-jun por perto. Ele se aproxima. Sun-yu vê Hee-jun deitado dormindo. O rosto de Sun-yu de repente cora. Ele tirou uma folha do cabelo de Hee-jun e a colocou em seu colo. Sun-yu ficou comovido com aquele rosto. Foi também uma das razões pelas quais ele estava tão apaixonado por ele. Mas foi só quando se conheceram que ele percebeu que ele era alguém sempre cheio de energia, mas também imprevisivelmente temperamental. Ah, certo. Ele está dormindo tão profundamente. Talvez eu devesse pregar uma pequena peça nele. Assim que Sun-yu estava prestes a agir, ele de repente espirrou alto, acordando Hee-jun, vendo Sun-yu. Mas nenhum deles menciona que se conhecem. Flashback para 3 dias antes. Inclinado perto de seu rosto, Hee-jun sorriu suavemente e puxou o pescoço de Sun-yu para baixo. Provocadoramente, ele disse. O que você está fazendo planejando alguma travessura comigo? O rosto de Sun-yu ficou vermelho vivo. Ele se levantou apressadamente nervoso e disse, não, nada disso. Por que você acordou de repente? Hee-jun não respondeu. Em vez disso, ele abraçou Sun-yu e se aninhou em seu pescoço como se estivesse brincando. Tão cansado, me deixe dormir mais um pouco. Sun-yu ficou confuso. Se você quer dormir, por que me chamou aqui assim que Sun-yu se levantou para sair? Hee-jun? De repente tirou uma pequena e fofa lembrancinha. Acontece que Hee-jun tinha notado que Sun-yu gostava de algo assim antes. Mas ele estava ocupado trabalhando na época, então Hee-jun se lembrou e comprou para Sun-yu. O coração de Sun-yu tremeu. Ele comprou isso só para mim. Obrigado. Vou cuidar muito bem disso. Mas você me chamou aqui só para me dar esta caixa. Você não vai fazer mais nada. Eu pareço alguém que só pensa naquilo o dia todo. Bem, você realmente é esse tipo de pessoa. Hee-jun beliscou o braço de Sun-yu, fazendo-o gritar alto e depois se levantou. O gerente estava aconselhando fervorosamente Hee-jun a não trazer mais seu brinquedinho para esta importante coletiva de imprensa. Ele se espreguiçou, mas sua expressão, de repente, ficou estranhamente séria. Você precisa ser um pouco mais cauteloso. Não se aproxime tanto dos outros com tanta facilidade. Eu tenho que ir trabalhar agora. Depois que eu terminar, quero comer o bolo que você fez. Sun-yu respondeu, tá bom. Mas ele não conseguia afastar a sensação de que o tom de Hee-jun de repente ficou frio, ou talvez ele tenha ouvido errado. A cena muda para Hee-jun sendo repreendido pela empresária de Jack, por ainda estar procurando por Sun-yu e não estar descansando, então ela teve que dar um ultimato. Se Hee-jun continuasse assim, ela mandaria Sun-yu de volta para casa mais cedo. Ultimamente, Hee-jun tem estado muito distraído. Quando você trabalha, tem que ser profissional. Hee-jun ficou chocado. Ele percebeu que de fato tinha sido descuidado no trabalho ultimamente e excessivamente preocupado com Sun-yu, até mesmo abalado por algumas palavras do passado. Será que é porque o contrato deles só tem mais 2 semanas? A cena muda para Sun-yu fazendo compras e acidentalmente assistindo à entrevista de Hee-jun na TV. Sim, já se passaram 3 dias desde então. Você está me culpando injustamente, foi o Eric que se agarrou em mim. Se quer brigar com alguém, brigue com ele. Eles não trocaram uma palavra. Naquele momento, a voz de Luke soou. Sun-yu, aqui está o molho de soja que você precisa. Obrigado. Eu não esperava que o supermercado asiático aqui tivesse tanta coisa. Luke se ofereceu para empurrar o carrinho para ele sem se esquecer de expressar sua inveja.
Em relação a Hee-jun, porque Sang-woo veio até aqui só para encontrar os ingredientes que ele gostava. Sang-woo sorriu com um ar maroto. Hee-jun pode ser um pouco infantil e brincalhão, mas ele é realmente muito trabalhador. Mesmo que ele tenha que ficar sem comer por mais de 20 horas durante as filmagens, não importa o quão difícil seja a agenda, ele nunca reclama. Ele sempre dá o seu melhor para alcançar os melhores resultados, mas ver isso me fez levar minha culinária ainda mais a sério. Parece que você realmente gosta do Hee-jun, Hen. O rosto de Sang-woo ficou vermelho e ele gaguejou. Não, eu não gosto. É só um pouco de admiração. Luke pensou consigo mesmo com muita inveja do Hee-jun. Neste momento, ele estava descansando antes de ir para outro local de filmagem. Tão cansado não vejo o Sang-woo o dia todo, realmente preciso recarregar as energias. De repente, ele ouviu a voz de Sang-woo, mas antes que pudesse ficar feliz... Por que brigar comigo? Você não planejava levá-lo para casa depois do trabalho de qualquer maneira. E então, um longo discurso se seguiu. Ele viu Luke colocando o braço ao redor de Sang-woo. Eles riam alegremente, carregando sacolas grandes e pequenas. Luke disse para Sang-woo esperá-lo enquanto ele ia buscar o carro. Sang-woo assentiu, pensando que agora poderia fazer os pratos favoritos de Hee-jun. Pratos com esses ingredientes. De repente, a voz de Hee-jun, chamando por Sang-woo, ecoou. Sang-woo ficou animado e estava prestes a dizer quais pratos ele cozinharia, mas Hee-jun recusou friamente. Não precisa. Sang-woo se assustou. Você está bem. Onde esteve o dia todo eu não te vi e você não atendeu minhas ligações. Pensei que algo tinha acontecido com você. Então você estava ocupado em um encontro. Não é isso. Eu sou apenas um assistente temporário, só isso. Você está bem à toa, hein? Ganhar dinheiro é mais fácil do que eu pensava. Sang-woo ficou chocado. Ele não podia acreditar no que Hee-jun tinha acabado de dizer. Por que você não me escuta e depois diz coisas assim? Em outro canto, alguém testemunhou tudo. Então, quando perguntado o que Sang-woo cozinharia com aqueles ingredientes, ele respondeu casualmente que Sang-woo iria cozinhar, mas provavelmente não seria comestível. Assim que Hee-soo abriu a porta e entrou, uma cena desagradável o cumprimentou. A cena muda para quando ele foi encontrar Hee-jun. É surpreendente que você realmente fique em silêncio às vezes. O que te traz aqui? Eu estava apenas andando por perto e resolvi passar. Se não tem nada para fazer, então vá embora. Não seja tão frio. Nós vamos nos despedir de qualquer maneira. O tom dele ficou mais áspero. Você está prestes a voltar para o seu país, certo? Não é hora de encontrar um novo brinquedo. Então Hee-jun ficou com raiva e agarrou seu colarinho. Ele parecia que queria perfurá-lo com o olhar. Cale a boca. Acalme-se, Sang-woo. É apenas um dos seus inúmeros brinquedos, não é? Ficando com raiva de novo. Hee-jun o soltou depois, se virou e foi embora. Ele ainda não ficaria quieto. Ele disse ao cinegrafista para deixar Sang-woo aqui depois da filmagem. Ele já tinha falado com o empresário de Hee-jun. Ele só precisava da aprovação de Hee-jun. Ele estava jogando lenha na fogueira. Um close em Hee-jun e Sang-woo. Dizia que eles realmente tiveram um encontro hoje e que ele até planejava levar Sang-woo em uma viagem para a Europa. Hee-jun rangeu os dentes de raiva. O que você estava pensando ao me dizer isso? Eric estava criticando a comida que Sang-woo havia preparado para Hee-soo. Quando Eric viu Hee-soo chegar, ele imediatamente reclamou de Sang-woo. Talvez Sang-woo tenha me pedido para te dizer isso. Mudança de cena. Sang-woo tinha acabado de lavar o rosto. Ele se sentiu um pouco triste por não ter cozinhado o jantar e por ter sido repreendido injustamente. Quando saiu, de repente viu Hee-jun abrindo a porta. O importante é que ele ainda estava bêbado. Han segurou Sang-woo. Hee-jun não disse nada. E Sang-woo se lembrou que Hee-jun geralmente não bebia muito, mas esta noite ele estava bêbado daquele jeito, empurrando Hee-jun para longe. Sang-woo estava prestes a perguntar a Han quando, de repente, Hee-jun levantou o rosto e disse: Sang-woo, você me odeia, não é? Eu sou egoísta, rude e digo coisas duras. Isso não é verdade, Hee-jun. Você está bêbado demais. Sim, mas Hee-jun não ouviu. Ele levantou Sang-woo e o deitou na cama.
Então, o que você pensa de mim? Quando Sanyu estava prestes a expressar seus sentimentos, as palavras anteriores de Eric, "Você não é digno de Hee-jun", de repente inundaram sua mente. E Hee-jun viu Sanyu daquele jeito. Eu entendi. Nós só temos uma relação física. Então Hee-jun o forçou. E não se esqueceu de criticar a comida que ele preparou, bem quando Sanyu estava prestes a sair os olhos de Hezu. Sanyu começou a chorar. Você nunca se importa com meus sentimentos. Para você, eu sou apenas um brinquedo. Hee-jun ficou pasmo. Ele se lembrou do que Sun, você disse mais cedo. O que ele fez com Sun você, ele se culpou. Hee-jun tentou manter a calma e disse, reserve o voo mais cedo amanhã e vá para casa. Nosso contrato termina aqui. Mudança de cena. O gerente estava ligando para agradecer ao hotel após a última sessão de fotos de Hee-jun. Depois de desligar, ela perguntou por que Hee-jun parecia tão pensativo, mesmo que estivesse prestes a voltar para a Coreia. Você está pensando em Sanyu? Não está? Hee-jun ficou surpreso. Ele se sentiu incomodado. Você não foi quem insistiu firmemente em cancelar o contrato. Apenas alguns dias e você já sente falta dele. Hee-jun estava irritado por ela não entender uma mensagem, uma ligação perdida. Se você está se perguntando por que não entrou em contato primeiro, haha, eu não esperava que nossa estrela principal ficasse tão impressionada. É tudo sua culpa quem te disse para querer terminar o contrato. De repente, Hee-jun cerrou os dentes. De repente brilharam ao olhar para a sobremesa próxima e ele puxou Sanyu de volta acidentalmente derrubando-o. Porque ele não deixaria ninguém levar Sanyu, embora dele. Sim, desta vez, quando voltar para a Coreia, ele definitivamente fará isso. Mudança de cena. Hee-jun chegou ao aeroporto e foi informado pela equipe que o bilhete que comprou para Sanyu ainda não havia sido usado. Hee-jun e o gerente ficaram atordoados. Ele exigiu com raiva. É verdade que não foi usado? Sim, o sistema mostra que o bilhete ainda não foi usado. O coração de Hee-jun estava em tumulto. O telefone também não atendia. O gerente aconselhou Hee-jun a manter a calma. E se Sanyu realmente tivesse viajado com alguém, Hee-jun descartou isso. Sanyu não é esse tipo de pessoa. Algo deve ter acontecido. Ele tem que ir encontrar Sanyu. O gerente gritou. O avião está prestes a decolar e agora Hee-jun quer causar uma cena. Hee-jun não conseguia ouvir mais nada. Ele agarrou firmemente o ombro do gerente. Voz grossa. Sang-woo é realmente importante para mim. Você nunca se recusou a qualquer tarefa que eu te dei antes. Então desta vez estou te pedindo. O gerente olhou para Hee-jun assim. Celular de Sanyu no chão. A tela se acendeu mostrando o papel de parede que Sanyu havia definido como uma foto de Hezu. San. Ela suspirou e se virou para fazer uma ligação. San, você acordou sonolenta ao vê-lo. Ela sorriu. Você também acordou cedo hoje. Sua perna está se sentindo melhor. Isso é bom se estiver mais ou menos igual. Oh, você quer que eu prepare algo para comer, San? Você recusou educadamente porque ela estava machucada nos últimos dias. Você me incomodou mais cedo e ainda não desiste agora. Você se machucou por minha causa. Bem, isso é verdade. Se não fosse por San você... Ninguém saberia daquele dia quando Sin você se despediu dele para voltar para a Coreia. Ele a empurrou deliberadamente escada abaixo e, como esperado, San você torceu o tornozelo. Então, San, você teve que descansar em casa por quase uma semana agora que San você quer sair. Ele está deliberadamente evitando ela percebendo a situação e suas intenções erradas. Sanyu pensa que você precisa encontrar uma maneira rapidamente. Neste momento, ele apenas revelou sua verdadeira natureza. Ele agarrou a perna machucada de Sanyu. Seu rosto se tornou desprezível. Não me diga que você está planejando ir encontrar Shin Hee-jun. Desista, ele já voltou para a Coreia esta manhã. Agora só eu posso te ajudar. Sanyu conseguiu se virar. No entanto, aos 22 anos, ele foi demitido da empresa. Yu se sentiu condenado enquanto Eric zombava dele, chamando-o de um perseguidor pervertido. Sanyu tentou explicar que ele era, na verdade, um membro da equipe. Entenda!
Sun-yu viu ele chegar muito perto do seu rosto. Sun-yu tentou empurrá-lo para longe, mas ele não agia mais como um cavalheiro. Ele disse: "Eu queria fazer isso com a Sun-yu há muito tempo." Ele imobilizou as mãos da Sun-yu e começou a apalpá-la. Sun-yu tentou resistir, mas por causa de sua perna machucada, ela não tinha muita força. Eu me pergunto quantas vezes o Hae-jun já experimentou este corpo. Serei gentil, justamente quando Sun-yu não sabia o que fazer. As palavras de Hae-jun sobre revidar vieram à sua mente. Então Sun-yu usou toda a sua força para empurrá-lo para longe. "Não faça isso. Eu não gosto disso." "Pare!" Ele ficou atordoado e riu haha como se estivesse zombando. Sun-yu não conhecia seus limites. Ele gritou então: "Quem mais pode te ajudar? Ver você assim me faz te querer ainda mais." Naquele momento, a porta apitou, com a senha fazendo tanto Sun-yu quanto ele congelarem. Então, sem dar aos dois a chance de reagir, Hae-jun. E como ele admirava Hezu há muito tempo, o líder da equipe o designou para preparar a comida. Hezu não ficou zangado. Entrou correndo de fora e o chutou com força, fazendo-o tremer de dor. Sun-yu ficou atordoada e não conseguia acreditar. Então, Hae-jun, furioso, continuou a socá-lo sem parar. Vendo aquilo, Sun-yu teve que intervir. Se os repórteres descobrirem, haverá problemas. A voz de Sun-yu pareceu trazer Hae-jun de volta à razão. Ele olhou para o homem no chão e depois para Sun-yu. Ele perguntou apressadamente: "Você está bem? O que aquele desgraçado fez com você?" "Foi ele quem machucou sua perna, certo? Eu só escorreguei sem querer." "Acalme-se um pouco." Hae-jun não conseguiu se conter e abraçou Sun-yu. O corpo dele tremia em ondas. "Sua idiota, por que você não me ligou?" "Você sabe o quão preocupado eu estava? Desculpe por te preocupar. Obrigada por vir me encontrar. Eu estou realmente bem." Os olhos de Hae-jun se encheram de lágrimas enquanto ele se culpava. "Se eu tivesse percebido antes, isso não teria acontecido. Desculpe por cancelar o contrato sem permissão. Eu estava com medo que você desenvolvesse sentimentos por ele, então entrei em pânico." Mas devolveu o telefone para Sun-yu e expressou sua ansiedade pela comida que Sun-yu preparou. Eric estremeceu. "E acabei com tudo. Eu sei que fui longe demais. Eu planejava me desculpar direito quando voltasse. Como fui acostumado a ser mimado pelos outros desde a infância, eu não percebi o quão precioso era o que você fazia. Eu realmente peço desculpas. Por favor, me perdoe. De agora em diante vou te tratar melhor." Sun-yu ficou em silêncio, mas seu rosto corou. Seu coração amoleceu. Hae-jun é infantil e caprichoso. E ele está sempre causando problemas a ponto de ser exaustivo. Mas o tempo passado com ele foi realmente agradável. Graças a Hae-jun, Sun-yu se tornou mais confiante e madura. Ela tem a coragem de perseguir seus sonhos e ser fiel a si mesma. Embora eles já tenham se desentendido e se machucado, talvez seja por isso que o relacionamento deles se tornará mais forte no futuro. Hae-jun estava animado como um filhote grande e se jogou para abraçar Sun-yu. Enquanto isso, o gerente trouxe a polícia correndo. Corando com a cena, ela teve que explicar. O culpado é aquele deitado debaixo da cama, ali, 1 mês depois. "Sun-yu, obrigada por me convidar para beber. Não fui eu que te convidei. Foi o Hae-jun que me pediu." De raiva ao ouvir aquilo, enquanto o gerente franzia a testa com um sorriso forçado. Então Sun-yu pegou o telefone de Hezu dizendo que não comeria nada. "Agora eu tenho que ir entregar algo para o Hae-jun." "Já terminou?" o gerente a assegurou, para que Sun-yu pudesse sair a tempo. Ela sussurrou perguntando: "Por que você tem que se esforçar tanto, Sun-yu? Você ainda é tão jovem, mas já está se desdobrando em várias coisas ao mesmo tempo." Sun-yu, envergonhada e tímida, empurrou a gerente para longe. "Não encha minha cabeça com esses pensamentos. O trabalho não é nada difícil. Eu faço isso pelo meu sonho. Acredito que o Hae-jun vai me entender." A gerente suspirou, dizendo que ela realmente é uma boa garota. Entregue o pacote no endereço que o Hae-jun enviou. Sun-yu ficou surpresa, pois não era apenas um estúdio pequeno quando ela entrou. Hae-jun correu animadamente e a abraçou. "Sun-yu, eu senti tanto a sua falta."
Então ele não resistiu e a beijou totalmente recarregado. Agora. Aqui está, querida. Você nem largou sua bebida ainda, mas este lugar não parece mesmo um set de filmagem, não é? Venha cá, quero te mostrar uma coisa. Você uma vez disse que queria abrir um café e uma doceria, certo? A partir de hoje, este lugar será o seu próprio espaço de confeitaria. Sang-woo ficou pasma e então balançou a cabeça com raiva. Ei, Hee-jun! Porque Hee-soo estava trabalhando. O rosto de Sang-woo corou de empolgação, então ele concordou imediatamente. Você está louco. Eu já te disse tantas vezes para não me dar presentes. Isto é apenas um pequeno presente para a sua amada. Mas isso também não é permitido. Eu só estou brincando. Porque você está tão nervosa? Você não entende. A minha personalidade, depois de dizer isso, Hee-jun pegou uma pasta e Sang-woo estendeu a mão para pegá-la. Hee-jun explicou que era um dinheiro de compensação para ela. A história era que Hee-jun ouviu acidentalmente Eric se gabando de ter intimidado Sang-woo na festa anterior. Ele continuou pressionando-o até que ele confessou que foi ele quem trancou. A Sang-woo na sala de equipamentos e ligou o esguicho de água, ele deve ter tido um pouco de consciência. Então ele deu este dinheiro como compensação. Use este dinheiro para alugar um lugar e como capital inicial. Dessa forma, você está um passo mais perto do seu sonho. Sang-woo ficou pasma e hesitante, mas eu ainda me sinto estranha com isso. Hee-jun segurou o rosto de Sang-woo para confortá-la. Está tudo bem. Você merece receber este dinheiro. Eu sou quem melhor sabe o quanto você se esforçou. Quando Sang-woo saiu, o gerente perguntou a Hee-soo se ele estava mantendo as aparências ou se realmente desejava o bolo. Então esta é a parte que você merece por direito. Muito obrigada. Assim os dois oficialmente tiveram um final feliz e gratificante. Ele respondeu que ambos, enquanto Eric atrás, franzia a testa de raiva. Corta para Sang-woo levando o bolo para a área do evento. Para Hee-soo, mas parece que ele se perdeu, e de repente a energia acabou enquanto Sang-woo andava às cegas. Um baque soou que foi a causa de Sang-woo ter que compensar os danos. Quando o sistema de sprinklers foi acionado, ele não teve outra escolha a não ser ir para a empresa de gestão, onde trabalhou por 4 anos. Além disso, ele teve que arcar com uma dívida de 20 milhões de wons e implorar. Voltando à realidade, Sang-woo explicou cuidadosamente que hoje ele trouxe um bolo para agradecer a Hee-soo após a conversa deles no outro dia. Hee-soo respondeu casualmente que se ele viesse à empresa, ele deveria procurá-lo e não correr para a sala de eventos. O líder da equipe de lá nem come doces. Enquanto dizia isso, ele estava saboreando o bolo e imediatamente exclamou: "Uau! Isto está delicioso, um sabor tão nostálgico." Sang-woo explicou que a receita era um pouco antiquada. Ele também sorriu porque, por sorte, agradou ao paladar de Hee-soo. Então Hee-soo perguntou a Sang-woo se ele tinha uma confeitaria. Com habilidades como essa, seria uma pena não abrir uma. Sang-woo sorriu ironicamente e explicou: "Agora eu ainda tenho que pagar o aluguel." Então Sang-woo pediu permissão para sair. Assim que ele estava prestes a abrir a porta, a mão de Hee-soo por trás o parou. "Espere, desempregado e endividado, mas bom em cozinhar e fazer sobremesas, e com um rosto nada mal também. Pensando bem, você parece ser a pessoa mais adequada, certo? Se ele não conseguisse pagar essa dívida, ela certamente chegaria à sua mãe lá no interior." Ao ouvir aquilo, Sang-woo de repente sentiu uma pressão, mesmo que Hee-soo geralmente parecesse muito gentil aos seus olhos. Então, o que mais chocou Sang-woo foi a proposta de Hee-soo para ele ir para a Europa, como seu chefe particular e também para satisfazer suas necessidades à noite. O rosto de Sang-woo ficou vermelho. Será que Hee-soo queria dizer? Mas rapidamente ele recuperou a compostura e sorriu. "Você está brincando comigo? Eu não estou brincando. Todos no círculo sabem que eu tenho o hábito de levar amantes em viagens de negócios. Mas por que eu desta vez? Isso é ridículo. Alguém como você não tem opções melhores." Hee-soo sorriu calmamente. "Porque escolher você é conveniente para ambas as partes." Resolve o problema da alimentação também. O humor de Sang-woo despencou.
conveniente tratando os outros como objetos, verdadeiramente sem vergonha e cara de pau. Sanyu cerrou os punhos, seu corpo tremendo enquanto se continha. Se for trabalho de cozinha, estou muito disposto. Mas isso eu não posso fazer. Jesus suspirou. Eu não estou te forçando, mas se você aceitar, posso usar a verba desta viagem para quitar suas dívidas. Sanyu cobriu a boca em choque. Sanyu imediatamente recuperou o ânimo. Esta não era a hora para ele desistir. Corta para a sala de reuniões. Uma quantia tão grande e ele agiu como se não fosse nada, vendo que Sanyu parecia hesitar. Haijun fingiu ser compreensivo, dando-lhe tempo para pensar. Com aquele dinheiro, ele tem mais escolhas do que hesitar por essa quantia. Pode ser algo que você não conseguiria ganhar em uma vida inteira. Você pode estabilizar sua vida na cidade e mandar dinheiro para sua família. Não é essa a razão pela qual você aguenta firme para ficar em Seul. Agora, com uma dívida enorme, que outras opções você tem? Então, bem quando Haijun chamou a gerente para dispensar o cliente, Sanu agarrou a mão dele. Tudo bem, eu aceito os 20 milhões. Você tem que cumprir sua promessa. Haijun sorriu como se tivesse previsto isso e então virou Sanu, de costas, ignorando a gerente do outro lado que insistia em perguntar sem se importar. Estou gastando tanto dinheiro, claro, que vou verificar a mercadoria primeiro. Do que você está falando? Ainda tem gente lá fora. Haijun não se importou, ele disse para a gerente preparar. Raizo, diz ao gerente que o garoto chamado Eric não participará da sessão de fotos do próximo mês na Europa. O contrato e pegar um quarto emprestado por um tempo. A gerente suspirou e lembrou que precisava terminar antes das 5 horas. Aquela frase fez Sanu de repente perceber o quão grande era o poder de Haijun. Ele pertencia a um mundo perigoso que Sanu não podia resistir. Então, Sanu teve que se preparar na frente de Haijun. Mas como era a primeira vez, ele estava extremamente lento, então Haijun teve que intervir pessoalmente. Pensei que você era um garoto ingênuo do interior, mas você é surpreendentemente mente aberta. Sanu não sentiu nada, a não ser miséria. Ter que fazer isso na frente de alguém que ele um dia admirou foi totalmente humilhante. Mas por causa do dinheiro, ele não teve outra escolha senão aceitar. Sanu deveria ter respondido pelo menos dizer algo como obrigado, ou perguntar o que ele quer comer. Esse é o cuidado mais básico que Sanu deveria ter demonstrado a ele. A gerente suspirou e explicou que Sanu estava ocupado se preparando para sua primeira viagem de negócios. Enquanto isso, Haijun parecia um mimado. Jovem mestre sendo ignorado pela primeira vez, sentindo-se patético. Haijun ficou tão irritado que desligou o telefone imediatamente. Ele demitiu aquele cara. O motivo foi que ele continuava espalhando rumores de que estavam namorando. O que diabos está acontecendo? A cena muda para Sanu recebendo uma mensagem sobre a transferência do depósito. Ele resmungou que ele confia demais nas pessoas. Ou talvez eu devesse apenas pegar o dinheiro e fugir, mas nesse exato momento, um cliente apareceu na frente de Sanu. Ao olhar para cima, viu que era Haijun. Sanu perguntou surpreso como você encontrou meu trabalho. Falamos sobre isso depois. Venha aqui fora conversar um pouco comigo. Entre no carro. Entre. Para onde vamos? Espere 1 minuto, eu ainda estou trabalhando. Haijun disse irritado quanto você ganha por hora. Sanu tentou explicar que não podia, pois era o único na loja naquele momento. Então, Haijun se conteve e foi se sentar em um canto para esperar. Claro, não se esquecendo de pedir várias sobremesas. Então, enquanto Sanu preparava os pedidos, Haijun foi naturalmente rodeado. Sanu observava atentamente. Se fosse há 1 mês, ele provavelmente estaria igual a eles. Então é essa a sensação quando sua admiração esfria. Depois do trabalho, Sanu perguntou para onde estavam indo. Haijun não respondeu. Ouvindo isso, o gerente sugeriu que Risu encontrasse alguém novo rapidamente. A agenda está lotada, então absolutamente nenhuma visita a hotéis, entendeu? Apenas na chegada, os olhos de Sanu se arregalaram de surpresa. Era uma loja de roupas de super luxo.
Hergen o levou para comprar roupas adequadas para o clima europeu. Sanyu rapidamente disse que não precisava. Hergen disse casualmente que estava dando de presente para Sanyu, mas Sanyu ainda recusou. Hergen franziu a testa e agarrou a mão de Sanyu. Se meu assistente de voz se veste assim, eu não sei onde enfiar a cara, apenas me escute. Sanyu abaixou a cabeça, pensando depois de um tempo, Sanyu ainda teve que obedecer Hergen e experimentar as roupas. Olhando para Sanyu, agora o rosto de Hergen mostrava satisfação. Ficou melhor do que eu pensava, certo? Mas por que essa cara amarrada sorria um pouco, então Hergen perguntou se havia algum estilo de bolsa que combinasse com Sanyu. Sanyu recusou rapidamente, mas é claro que Hergen não ouviu. Então ele foi levado por um funcionário para outra área para escolher. Neste momento, o pirralho Eric ouviu alguém dizer que viu Hergen aqui, então ele se aproximou. Sim, mas ele não viu Hergen em lugar nenhum. Em vez disso, Sanyu estava vestido elegantemente.